Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui diferente. Hoje tá meio diferente. Estamos meio vazio aqui. Sem o grande Rick. O Rick não tá aqui, infelizmente, esse episódio. Ele tá de viagem pro Brasil, pra terra dele, com a esposa dele. Esperamos que ele tá tendo um bom passeio. Mas aqui, logo ele está de volta conosco. Por enquanto nós estamos fazendo aqui só para aguentar um pouco. Mas ele tá lá viajando. Então ele falou, não, faz aí. Falei, não, então vamos fazer, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes. Estou aqui com o irmão Maninho. Firme e forte. E vamos mais um episódio. Nós estava repercutindo os episódios sobre Apocalipse, sobre o fins, de tempo. Então nós falamos, vamos continuar nessa área, né? Tá dando certo. Então nós vamos falar sobre o dia do Senhor, né? E aí, pessoal, a paz do Senhor para vocês. Aqui nós nos encontramos mais uma vez, sem o nosso companheiro Ricardo. Mas a vida não para e vamos continuar com mais um episódio aí que é muito importante, não só para nós, mas para toda a igreja está aprendendo e a gente vai junto. Sim, amém. Tem como dar uma baixadinha no meu microfone? Tá meio alto. E a gente, então, temos aqui hoje um momento muito importante, até pelos dias que nós estamos vivendo, né? Sim. E a igreja precisa muito de conhecer e saber mais sobre o tempo do fim. Aqui não é uma pregação, né? Aqui nós senta, comenta, conversa e vamos aprendendo junto, dialogando, tendo uma ideia para a gente chegar num consenso. Sim. Porque assim, o dia do Senhor, né? É algo bem notório para os judeus, né? Os judeus já sabiam que tinha esse dia do Senhor. Todos eles já entendiam que isso era um tempo que ia acontecer, né? Que era o fim, né? O julgamento, né? Todos eles entendiam isso. E é algo profético, né? Algo que foi profetizado no Antigo, que muitos falaram, e ali no Novo também foi profetizado. Porque não chegou, né? Como não chegou, está sendo profetizado novamente para todo mundo ficar alerta, né? Com isso. Então nós queríamos ler uma passagem só para dar a introdução, que é 1 Tessalonicenses 5:1, que diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Então ele já falou, né? Como você ele falou para a audiência dele, como vocês já estão sabendo, vai vir esse dia. Mas eu tô lembrando vocês de novo, que vai vir repetidamente, vai ser algo do nada, né? Comentários, irmão. O que você acha? As escrituras, ela é bem clara quando alerta sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia específico, que todos os dias é dia de Deus, mas aqui é específico, né? É uma data que será inesquecível para toda a humanidade. O dia do Senhor é uma data específica de Deus, né? E que vai trazer uma grande alegria para a igreja e para outros uma pequena tristeza. Sim. Talvez eterna, essa tristeza. Sim. Porque ele fala de um modo, né? Aqui em Paulo ele fala como se fosse um ladrão da noite. E ladrão você não se espera vir, né?
E ele vem na noite porque é num momento que todos estão dormindo, né? Todos estão descansando. Então você não vai ver ele. Então o que que ele quer dizer? Todo mundo tá na paz, na segurança, todo mundo tá dormindo. Aí, de repente, vem um ladrão. Esse texto que você está citando está logo em seguida, né, no versículo 4 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, diz assim: Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, a gente tem que estar muito atento ao que as escrituras têm alertado, mostrado, né, para que a gente fique atento ao movimento. Uma das coisas que a gente tem sempre falado, algumas pessoas agora têm acordado, Sim. é o movimento que está acontecendo no mundo. Não, alguns falam, isso não é fato, isso vai acontecer daqui a 30 anos. Você ouve pessoas falar isso demais. Gente, o problema é que nós não sabemos data ou dia. Nós não sabemos dia e nem hora. A Bíblia fala que não sabeis o dia e nem a hora, mas conheceis o tempo. O tempo. E o tempo, a Bíblia diz o que é o tempo. A Bíblia fala que naqueles dias haveria guerras e rumores de guerra. Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vivendo no tempo. Aí a Bíblia fala assim, que haveria apostasias. O que está acontecendo? Apostasias. Ensinos de demônios. Muitos. Aí a Bíblia fala que naqueles dias desse tempo haveria falsos profetas. Pessoas se dizendo, passando por Cristo, sendo Cristo, né? Quantas pessoas que a gente já ouviu falar que eles se declaram Cristo. Sim. E a Bíblia relata esses dias. Então, é o tempo, não é o dia e nem a hora, né? Pois o dia do Senhor está permitido a Ele, não a nós. Sim. Só Ele sabe o dia. Porque Jesus falou para nós olhar para a figueira. Olhar para a figueira é como você detalhar o tempo da figueira. Quando que a figueira está dando fruto? Quando que a figueira não está dando fruto? A figueira é um exemplo, porque a planta ela tem a sua época. Até mesmo as flores, para dar flor, ela tem um tempo correto. Então olhe, quando ela começar a dar fruto, já é o tempo. Ou parto, né? E como ele usou como, né, o parto, analogia, né? Tipo, tem 9 meses. Todo mundo sabe que é 9 meses que dura. Então nós estamos... Começou ali no jardim, né? Começou a gravidez ali. E foi indo. E estamos no 9 meses esperando a criança nascer. Porque na hora da criança nascer é quando Jesus voltará, né? E... Olha, eu vou trazer uma alusão, tá? Da criança, que pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, porque isso não detalha na Bíblia. Mas eu vejo essa criança que você está falando sendo a igreja. A igreja. Que a esperança que a gente tem é que no fim, antes da volta de Jesus, a igreja seja cheia do Espírito Santo, né? Pessoas, o remanescente que vai ficar depois de tanta dificuldade, aquele remanescente é o filho que nasce. E quando ele nascer do Espírito Santo, que for uma igreja avivada, porque as pessoas entendem que avivamento é gritaria e pulação, e não é isso, né? O que traz uma igreja, se você for olhar todas as vezes, quando a igreja era cheia, ela era perseguida, isso é avivamento. Sim. Ela era perseguida e ela era enviada. Porque a igreja é sair para fora, ir para fora. Aí a igreja saía e ia pregar, era o avivamento. Aí o pessoal lembra lá de Pentecostes, dia de Pentecostes, uma festa. A gente traz esse nome, mas não era, dizendo que era gritaria e pula-pula. A Bíblia fala ali que eles falavam em outras línguas, mas pela circunstância da festa. Deus deu a capacidade para os obreiros, né, pela circunstância da festa, que tinha que falar com aquele povo que estava ali de fora. Então as pessoas confundem um pouco
né? Ah, vamos pular, vamos gritar, sendo que não é isso. Sim. Que isso não é Pentecostes, né? O dia do Senhor é para a igreja preparada, né? É uma igreja cheia do Espírito de Deus. E uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela é movida pelo Espírito, ela prega, ela profetiza, né? Ela fala em línguas, ela evangeliza. Então, a gente tem que entender bastante. Para mim, Rodrigo, é a nossa obrigação como cristão de entender a Bíblia. Muita gente acha que vamos fazer a igreja pular e virar aquele negócio e vamos de cabeça para baixo. Não é isso. As pessoas acham que é assim que você está mexendo na igreja. É fato, um culto morto é horrível, né? Uma pregação que não dá um ânimo, às vezes a pessoa dorme ali. Mas tem muita gente que dorme na igreja, mas não é por conta da pregação, não, é espírito, né? A pessoa está cochilando dentro da igreja. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada com fogo, né? É com fogo. E para que as pessoas possam ser movidas pelo Espírito Santo. Isso é fato. Se você, assim, eu vejo, né, a pregação de Pedro como uma ótima exemplo de pregação, né? A primeira pregação que ele fez ali, Depois do Pentecostes, né? sim, foi o Espírito de Deus pregando através dele, né? Verdade. Foi fervorosa, foi com paixão, porque ele estava ali tentando converter pessoas, não, né, Pedro em si, mas sim um Espírito através de Pedro. Porque ali era o avivamento, né? Muitas pessoas foram convertidas, 5.000, né, no começo. Mas isso também trouxe a perseguição, porque eles veem você como um oponente. Né? O governo, né? Né? O governo, ou as entidades desse mundo vê que você está crescendo e elas querem te oprimir, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, né? Perseguido. Ele foi perseguido. Todos eles foi. Até o fim que eles foi morto. Por quê? Mais e mais eles foi oprimido. E é isso que acontece. Quando o povo de Deus cresce, nós somos oprimidos, né? E isso que acontece. O povo de Deus, não bastante gente. Isso é diferente. Ter bastante gente não significa que Deus está ali. Mas povo de Deus crescer, quando prega contra mentiras, quando eles pregam o evangelho, quando eles querem converter as pessoas, isso é um oponente às pessoas que pensam ao contrário. Deixa nós viver a nossa vida, deixa nós fazer a maioria das vezes que a perseguição foi contra os cristãos foi porque as pessoas estavam perdendo dinheiro, né? Porque elas estavam perdendo, as pessoas que pagavam dinheiro pros templos deles, estavam perdendo todo esse dinheiro. É algo natural que acontece, mas nós sabemos que é espiritual. Porque as pessoas estão escravos ao dinheiro, escravos às vontades delas. Então, aquilo ali dá um desejo nelas de perseguir a outra pessoa. Porque você está tirando o desejo delas de ganhar dinheiro, de viver uma vida do jeito que elas querem. Porque eles trouxeram, né, naquele caos, uma direção, uma ordem. E eles não querem isso. Querem viver a vida deles sozinhos. Aí eles foram perseguidos mais e mais e mais e mais, né? E até que, tipo, virou normalidade. Cristianismo cresceu e virou normalidade. Mas o povo de Deus dentro da cristianidade existia ainda. E é assim, vai continuando. O avivamento eu acho que perdeu o valor, né? Às vezes eu acho que, infelizmente, as pessoas... Ficou muito banalizado, né? Tipo, o avivamento é qualquer coisa. Sim. Né? E o avivamento não é qualquer coisa. Eu tive uma época que eu estudei sobre o avivamento. O avivamento é o mover do Espírito Santo convencendo pessoas, né? E as pessoas acham que é um movimento pentecostal, o avivamento. O avivamento não é isso. Se você for olhar Spurgeon, né? John Wesley, o próprio Billy Graham, o Billy Graham era 1 milhão de pessoas que iam nos cultos. Isso é avivamento.
Agora, quantas, se você... Eu gosto muito de olhar para o Billy Graham, a forma que ele pregava, quando ele chegava nos estádios, quando ele terminava o culto. Eu gosto muito de observar isso aí dele. E eu vejo um evangelho simples, mas com característica cristã, né? Alertando para o futuro, né? Dando às pessoas a oportunidade de olhar o pecado e olhar a vida delas, e olhar as escrituras. E ele mostrava todos os caminhos. Quando era no fim, milhares de pessoas vinham correndo para aceitar Jesus. Igual a pregação de Pedro, né? Igual a pregação, exatamente. Assim, tipo, o que o Pedro fazia, o Billy Graham fazia. Uhum. Né? Não é que Billy Graham é maior porque teve mais gente. Não, eu acho que o Pedro foi maior porque ali Apóstolo, né? são pessoas que entendiam a palavra, são duros. O que o Billy Graham fez foi por pessoas que não conhecia, né? Mas Pedro, pessoas duras ali que estavam no caminho delas, e ele converteu elas através do Espírito Santo, é claro. E épocas diferentes. Né? Épocas diferentes. Mas assim, né? Claro, eu acho que cada época precisa de um homem para cada época, né? Eu costumo falar, irmão, que essa palavra que você falou, em termos assim, tempos difíceis formam homens com caráter né? Com personalidade. E tempos fáceis formam homens fracos. E para cada época dessas pessoas teve o seu tempo, né? Billy Graham, por exemplo, foi um homem de muita honra, né? Como foi Spurgeon, como foi Jonathan Edwards, como foi outros pregadores. E eu vejo que no nosso tempo ainda não está tendo esse homem ainda. Porque o porquê a gente não sabe, mas que ainda não apareceu, Deus não deu a oportunidade. E os que tinha já partiram. Você vê que Deus está levando a maioria dos obreiros que pregava para multidões já foram embora. Eu vejo assim, de vez em quando, um ou dois que realmente você fala, isso daí tá continuando o legado de pregação. Eu vejo uns que pregam na rua e tal. Mas eu acho que é um pouco também da cultura do mundo, né? Hoje, né? Sendo tão contra essas pregações. Porque vai chegar num tempo que vai ser igual o João Batista. Ele tá pregando no deserto pra ver quem que ouça, né, as palavras deles. E olha o deserto, né? O deserto geralmente não tem ninguém. Então assim, vai ser mais e mais rejeitado diante do povo. A gente está falando do dia do Senhor, mas acaba que a gente engloba tudo isso. Sim. Eu até vou fazer um vídeo a respeito de pessoas que chutando a Bíblia, né, batendo em pregadores nos Estados Unidos, xingando pessoas Sim. contra o evangelho, de fato. E a gente tem vivido nesse tempo caótico que o evangelho traz para as pessoas uma ofensa. Você prega o evangelho. E eu acredito realmente que o dia do Senhor precisa, para chegar a esse dia do Senhor, precisa que aconteça essas coisas. É só mais uma demonstração e um sinal. Porque as escrituras vai falar assim que é preciso que isso aconteça, né, para que chegue o dia do Senhor. É preciso. Então não tem como nós fugir. Então vai ser inevitável. Eu estava estudando Marcos 13 e eu vi o tempo do Senhor acontecendo exatamente como ele disse. Tudo que está acontecendo na terra nesse momento está passando pelas escrituras. Jesus falou e passo a passo está acontecendo. Sim. E eu acho que isso faz parte do dia do Senhor. Porque o do dia do Senhor é um basta, chega, que Deus dá à perversidade, né, ao mal. Então, tipo, o dia do Senhor é quando ele fala, acabou. Não quero mais. Não quero mais isso, né? A paciência dele esgotou, né? Então, assim, Pedro fala, eu acho que é 2 Pedro, fala que Deus, ele é paciente conosco, para que todos cheguem
a salvação, né? Cheguem, né? Cheguem à Cheguem à salvação, né? é. Mas assim, tem a época que Deus falou, essa eu escolhi para dar um basta na Por perversidade. exemplo, no tempo de Noé, né? Sim. Deus deu um basta. Sim. Sodoma e Gomorra, Deus deu um basta. Né? Israel, quando pecava e não queria ouvir a Deus, Deus deu um basta por várias vezes. Porque o pecado chegou tão nível que tava, tipo... Ele falava sobre o Gomorra. O cheiro do pecado chegava a narina dele. Então ele falou assim, cara... Sabe quando é algo tá fedendo? Você fala, eu tenho que jogar isso fora? Quando nós nos irritamos? Sim. Às vezes você fala assim, agora chega! Não quero mais saber. É o momento de Deus. Mas assim, bem controlado, claro, né? Deus, assim, a ira dele é controlada. Depende, hein? Não, eu acho que é assim, ele controla... A ira dele é incontrolável, mas eu acho que ele escolhe o momento certo, sim, entendeu? Pra fazer. Sim, porque senão nós já éramos consumidos. Sim. Eu acho que ele é misericordioso, até no ponto que nós está hoje, foi a misericórdia dele. Porque ele podia ter feito isso muito antes, né? Ele podia ser igual Noé, né? E ele escolheu o quê? Nunca mais acabar com o mundo com água. Ele escolheu dar Jesus, né? Ele escolheu, ele podia não fazer essas coisas, mas ele quis. Então, assim, damos graças a Deus que o dia do Senhor não chegou já. Mas nós também, como cristão, queremos que o dia do Senhor chegue, porque nós sabemos que ele vai reinar depois dessa época, né? E eu queria ler uma passagem que está em Malaquias 4, para nós entender um pouco do que os profetas queriam dizer sobre o dia do Senhor, que diz assim, Malaquias 4:1: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrarei-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha fira a terra com maldição. Então o dia do Senhor é terrível, né? E podemos ver que tem uma parte aqui, eu não sei se o irmão Maninho concorda comigo, mas ele fala, eis que eu enviarei o profeta Elias. Eu creio que foi João Batista, né, que veio e pregou e converteu as pessoas antes que venham. É porque assim, às vezes nós vemos, parece que é curto prazo. E daí vem o dia do Senhor. Mas o tempo para Deus, que é na percepção de Deus, Deus está falando, eu escolhi um dia, eu vou trazer alguém. E vai vir um dia, e esse vai vir pode ser 1000 anos, né? Nós não sabemos. Até porque isso aqui foi o que? Uns 600 anos antes de Cristo nascer. Então foi 600 anos que Deus profetizou que ia vir o Elias. Muitos anos, só para o Elias chegar, né? Então, assim, tempo para Deus é muito diferente para nós. Nós queremos que aconteça na nossa época. E sim, às vezes acontece, às vezes, por isso que nós temos que observar o tempo, né? Para que nós, né, podemos saber que época nós estamos e que também nós podemos fazer a nossa parte, né? Porque Deus planejou tudo isso, nós temos que fazer a nossa parte do plano dele. E eu acho que isso que muito cristão tem dificuldade de fazer. Nós não entendemos qual parte que eu faço dentro do evangelho, para que, né, nós estamos prontos para vir a vinda do Senhor.
E eu acho que Paulo, ele é muito claro, né? Esteja sóbrios, né? Em 1 Tessalonicenses, esteja sóbrio, esteja na luz, não dorme, né? Para que nós podemos fazer a obra do Senhor aqui. Pois é, eu concordo, sim, que João Batista era o Elias que eles esperavam, né? Que Jesus, que tinha que anteceder o Senhor, e que ele alertou o mundo, né? Até os dias nossos, ele alertou o mundo sobre a vinda do Senhor. E isso se reflete aos dias de hoje. Eu acredito que se reflete aos dias de hoje. Jesus, ele tem, como você mesmo disse, e isso tem que ser confirmado, que existe o tempo determinado para Deus. Todos os tempos, como você disse. Cada época tem o seu tempo determinado, pessoas para poder vir, né? Profetas que a Bíblia detalhou ali que viria, né? Igual Jesus foi falado por Isaías, né? E assim, igual Isaías 53 mesmo, fala sobre aquele homem que não tinha afeição, que muitos não iam com o seu semblante, e que ele morreria por muitos, né? Que ele seria como cordeiro mudo, que desceria para o abatedor. Então, pessoas falaram sobre o Cristo, e os mesmos falaram sobre o tempo do fim, sobre o dia do Senhor, como Malaquias, como 1 Tessalonicenses Paulo, como Apocalipse, né? Fala sobre o dia e a vinda do Senhor, né? Não estou falando dia exato, estou falando sobre quando ele vai vir. E a gente tem que estar preparado sobre o dia do Senhor. Nós devemos estar prontos para isso. Se a gente peca, nós temos que fazer o possível para poder deixar os pecados, porque está muito perto a vinda do Senhor, está muito próximo. Tem gente que está esperando para 40, 50, 60 anos. Gente, está na nossa cara. Está na nossa cara. A Bíblia diz que no tempo de dores, né? A Bíblia diz ali que é princípio, mas é só o título que diz princípio. A Bíblia diz que no tempo das dores, como um parto, então iria se cada vez mais iria ficar pior, né? E o que acontece? Nós já tivemos outras doenças no mundo, né? Nós já tivemos outro tempo de doenças, igual peste negra, ebola, AIDS, câncer, são tudo peste. É ou não é verdade? Sim. São tudo pestes. E a Bíblia fala que existiria pandemias. Já houve uma pandemia, a pandemia da peste negra. Houve uma já antes. E antes tinha doenças também. E foi bem pior que essa. Matou Muito muita pior. gente. Exatamente. Não tinha nem controle sobre ela, né? E eles estão dizendo que em 2025 vai haver outra. Os mesmos que falaram dessa que aconteceu agora, né? Eles falaram em 2018, 2017, 2018, 2019, alguma coisa assim. Esses mesmos que comentaram esse assunto no passado, agora estão comentando que vai haver outro em 2025. Diz que vai ser muito terrível. Agora, se eles estão programando isso aí, a gente ainda não sabe. Mas tudo é possível na mão do homem. Tudo é possível. O homem, a Bíblia fala que o coração do homem mau é como uma pedra, né? Por isso que a Bíblia fala assim, quando você estiver orando a Deus, pede para Deus tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne. Porque essa é mole, né? Porque o coração do homem como uma pedra, ele não se racha por qualquer coisa, né? Ele é terrível. E você vai olhar na história, você vai ver homens matando homens, Hitler. Né? E isso, né, pensando que foi o quê? 100 anos atrás, nem isso. 100 anos atrás? Um pouco menos de 100 anos atrás. Pois é, olha pra você. E nós já até esqueceram, né? Tem gente esquecendo disso. Isso aí né? foi pouco tempo atrás. Foi agora, esse tempo, né? E
Então, teve outros, Mussolini, né? Mussolini, né? E muitos outros, que agora eu não consigo lembrar, que fizeram as mesmas coisas ou pior ainda. Então, gente, o homem, ele é mau. Ele é mau. Então, a gente deve esperar qualquer coisa da agora para frente. E as dores estão se intensificando cada dia mais, Rodrigo. Cada dia mais, Ou a Bíblia fala que no tempo do fim os dias seriam abreviados. Como nós estamos? Para mim, o ano passado passou muito rápido. Muito rápido. Quando nós vimos, já estava em 2023. Sim. 2023, gente, para e pensa o que está acontecendo com os dias. Os dias estão abreviados. Por quê? Analisa comigo. Satanás, ele sabe que ele tem um tempo determinado. Se com esse tempo determinado, você, por exemplo, se você tem uma hora determinada para você chegar em tal lugar, para você fazer tal coisa e ter que voltar, quão rápido você seria? O mais rápido possível, né? Exatamente. Agora imagina o espírito do mal, que tem muito mais poder do que você, muito mais inteligente do que nós tudo junto. Quão rápido ele está trabalhando para o tempo do fim. Sim. Aí Deus vendo a ação dele, falou, opa, eu vou diminuir o tempo. Porque se eu der todo o tempo para ele, ele vai fazer com o meu povo, com as minhas criaturas, coisas terríveis. Então eu vou diminuir o tempo. Aí a Bíblia fala assim, por ter e multiplicado a iniquidade na terra. Né? Aí a Bíblia vai falar assim, se eu não tivesse abreviado aqueles dias, nem os eleitos seriam salvos. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que o tempo dele é curto, então ele está fazendo muita coisa em muito pouco tempo. Aí Deus fala, não, eu abrevio o tempo, tanto para você como para o meu povo, acabou. Porque senão eu perco os meus. Porque eu acho que a única coisa que para Satanás de agir mais é nós. Nós, quer dizer, a igreja. A igreja, né? a igreja. Porque a igreja é a única coisa que barra Satanás de fazer as obras dele. Né? Mas eu vou dizer outra coisa, irmão. Talvez você pode não concordar, mas tudo bem. Outra coisa que barra Satanás é as leis. Se você for olhar o que está acontecendo no mundo, de inversão de leis, o que é a lei que nós tínhamos antes estão sendo trocadas. Porque a Bíblia vai falar que Satanás é o homem da iniquidade, o homem sem lei. Se ele é sem lei, então ele não pode vir agora. Precisa que as leis sejam quebradas. Porque ele é homem sem lei, ele precisa que esteja um caos no mundo. Porque o que mantém você e eu na linha? Por exemplo, o que te mantém na velocidade daqui até a sua casa? A lei. Que... As placas que foram postas pela lei. Então, se não tem essas placas? Faça o que quiser. O homem sem lei. O que impede Satanás ainda é o homem. Porque, veja só, nessa teoria que você falou, eu também entendi assim, mas depois eu fui estudando, eu falei, mas tem alguma coisa errada. Satanás é impedido de entrar dentro da igreja? Não. Não, exato, ele não é impedido. Agora, por que ele não tomou o poder do mundo ainda? Porque eu acho que ele tem que converter muitas pessoas, né? Para isso, se ele não converte, não tem como ele mudar aquilo que ele precisa. Né? O mundo é bonzinho, pessoas fazendo amor, fazendo tudo aquilo que a Bíblia ordena. Paz e segurança. Né? Paz e segurança. Não tem como ele assumir, porque está tudo na ordem ao contrário do que ele é. Se a gente for olhar a Bíblia, por exemplo, se eu não me engano, em Daniel 10, agora não sei qual o versículo, diz que ele é um homem que não tem... 10, 7... Diz que ele é um homem que não tem afeição por mulher. O que está acontecendo hoje? Quantas coisas ao contrário
de relação entre homem e mulher está acontecendo. E nem estou falando de homens fora do casamento ou mulher fora do casamento. Nem estou falando sobre isso. Porque isso é outro detalhe. Agora, e o outro lado? Se ele é um homem que não tem afeição por mulher, então qual lado que ele tem? E qual lado que está prosperando hoje? Interessante isso, né? Porque se a gente for olhar no passado, já havia. Até os filhos de Deus saíam e iam ter relação com outras mulheres. Agora, quando Sodoma e Gomorra começou a... O que acontecia ali? Por que Deus se irou? É muito estranho, não é não? Sim. Porque... então, tipo assim... Não quero muito me aprofundar nessa área aí, mas é uma coisa que a gente tem que examinar muito bem o que a Bíblia diz. Porque entre leis e igreja, onde está a igreja espiritual, o demônio cai ali. Mas se for uma igreja normal, ele entra, sai, ciranda, vai embora. Mas a lei tem perturbado. Mas eu acho assim, eu falo a igreja porque é a única pessoa que propaga essa lei de Deus é a igreja. Se não tiver ela, não vai ter lei. Porque eles vão mudar tudo, né? Eles vão querer... Por isso que, assim, as únicas pessoas que lutam pelas leis e não mudar, tipo aborto, tipo lei que deixa a criança trocar o sexo com 16 anos... Essas leis, quem luta contra elas são a igreja, são pessoas cristãs. Sim, é verdade, você está falando, mas veja só, a Bíblia fala que nós iremos lutar, mas no fim nós vamos perder. Sim. Então, tipo, isso vai acontecer, isso é independente, porque, tipo, se você e eu lutarmos pelas leis, porque é a lei que funciona, entendeu? A igreja ela é parte da lei de Cristo, porque o que rege hoje é as leis judaicas cristãs no mundo. Então, tirando essas leis judaicas cristãs, fica fácil. Aí você pode seguir sua lei, você pode seguir os mandamentos da Bíblia, mas você não pode impor sobre o outro. Tipo China, né? China eu acho que é um exemplo perfeito. Eles fazem a lei do que eles quiserem. Se eles quiserem implantar a lei, você tem que adorar essa estátua aqui, amanhã, você acha que o povo vai falar não? Eles não entendem o melhor. As leis deles o governo é a cabeça. O governo que diz... Por exemplo, na Coreia do Norte já é um exemplo, né? Eles adoram o rei deles, né? O presidente, o ditador... Mas eles sabem por dentro, que se você vê muita entrevista de quem escapou da Coreia do Norte, eles sabem que dentro deles mesmo, eles sabem que ali não é correto. Ali não é certo. O que eles estão fazendo ali não é bom. Por quê? Porque eles maltratam as pessoas. Eles oprimem as pessoas que vão contra eles, né? E eles se sentem que dali não é a coisa certa a fazer. Mas assim, claro que são pessoas ignorantes, né? Porque... Então eu acho que Deus tem misericórdia com aquele povo. E eu acho que tem muitos lutando por aquele povo. Mas é o tipo de coisa que eu acho que Satanás quer fazer. Porque para você controlar pessoas, você tem que colocar medo nelas. Então se você colocar medo nelas do Estado, você controla elas. Uma das coisas que isso é muito importante pra gente lembrar. Medo faz com que as pessoas façam tudo que a outra quer. Um controle mental. Abaixa a imunidade, a pessoa fica frágil no raciocínio. Isso é verdade, o medo. Porque eu acho que o medo... Porque até Deus fala, né? O temor, não fala o medo, mas o temor do Senhor é o que te dá a sabedoria, né? Porque ali você entende que Ele é acima de nós. Mas aí você ter temor a algo que não é Deus, você está fazendo algo errado. Você está dando o seu próprio ser dominado por quem não deveria dominar você, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é inevitável, infelizmente. Eu acho que o dia do Senhor é necessário.
Deus mostrou para isso, que ele tá mostrando, eu acho que, né, isso é bom da Bíblia nos ensinar, que ele tá ensinando que não tem como você mudar o mundo. Que infelizmente o mundo tá indo numa direção que precisa de um dia de julgamento, um dia do Senhor. E que isso já é... Tipo uma purificação, né? Sim, é o profetizado. Esse mundo vai acabar. Ele falou assim, não tem como você restaurar esse mundo. Esse mundo é o fogo que vai acabar com esse mundo. Ele já profetizou isso, já é algo feito. Jesus já tem que pisar na serpente, na cabeça dela. Arrancar, né, ela. Então o Satanás tem que ser acabado com ele. E com ele tá muita gente, né? Então infelizmente com ele está muita gente. Então eu acho que, né, do que nós está falando são coisas que são relacionadas ao dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um basta, né, a perversidade. E eu acho que também é algo bom para nós cristãos, porque tem muito cristão que sofre injustiça. Eu acho que tem muito cristão que sofre perseguição. E, assim, nós não rebatemos com violência, nós não rebatemos com vingança, mas nós sabemos que Deus irá nos vingar e Deus irá trazer justiça. A justiça é dele, né? Sim. A vingança é do Senhor. Porque tem muita gente que sofre com isso, né? Assim, talvez eu não tenho muito esse rendimento, mas se você tem um filho que foi morto, inocente, cara, você vai se sentir como Deus tem que punir essa injustiça. Porque, querendo ou não, a justiça do humano não é suficiente. Né? Não é suficiente um homem ficar preso 50 anos por ter matado alguém. Querendo ou não, as pessoas sabem disso. Mas nós humanos somos frágeis, somos... né? Eu acho que... vamos para um lado bem espiritual, o que você falou. Quando você fala que a justiça do homem praticada para saciar, para aliviar o outro que precisa ser justificado, precisa da justiça, eu vejo assim que a justiça de Deus, ela não age só do lado de fora, ela penetra o homem para que o homem seja saciado pelo lado de dentro também, né? Porque você, por exemplo, a justiça de Deus, ou a justiça do homem, o cara faz algo errado aqui, você que foi afetado vai ver tudo aquilo e aquela pessoa vai ser presa e vai ficar ali. Um dia ela vai ser solta, tudo bem, ela cumpriu na terra aquilo que... Mas dentro de você teve uma perca, né? Porque está dentro, não está fora. E você vai viver aquele tempo todinho com aquela perca, pelo resto da sua vida. Até a sua partida você está com aquela perca pelo resto da sua vida. E aquela pessoa foi ali julgada, processada, presa, tal. Só que dentro de você não foi saciado, porque é um sentimento, né? Mas quando Deus vem cumprir essa justiça, ele não só cumpre pelo lado de fora, mas também pelo lado de dentro, que é a nossa alma que precisa. Por isso que muitas das vezes você vê pessoas que perdem algo e a vida inteira eles ficam sofrendo com aquilo ali, né? Porque eles sempre vão querer algo físico, só que o que está afetado é a alma. Sim, o espírito. É o espírito dele que está afetado. Então ele precisa que Deus venha e preencha esse espaço que está afetado ou cure esse espaço. E então, muitas das vezes a gente espera a justiça do homem, mas a gente tem que ver a justiça de Deus, porque é ela que cobre todo o nosso corpo, tanto dentro como fora. Porque quando a Bíblia fala uma passagem, tem uma passagem, se eu não me engano, em Mateus, eu não consigo lembrar agora, que diz que quando a gente prega para uma pessoa, aquela casa que é o corpo, ele é limpo e adornado. E aquilo que estava dentro dele, que era um demônio, é expulso. Mas aquele demônio, dando uma volta pelo mundo, ele vem com mais 7, olha aquela casa, né, e aquela casa está limpa e adornada, mas está vazia, né? Então aquele vazio deveria ter sido coberto com a palavra, com a pregação, com a oração, né? Mas ele estando vazio,
ele pode ser ocupado novamente, só que agora com mais 7. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não preencheu aquilo com o Espírito de Deus. Ela deu espaço, estava ali vazio, e quem ocupou foi os demônios. Então, por isso que você vê muitas pessoas sofrendo, porque eles não querem o Espírito de Deus. Eles não querem aprender de Deus, porque com a aprendizagem vem o Espírito, não é? Eles querem continuar da mesma forma, não querem deixar aquela vida e continuam sofrendo na terra. Sim. Né? Eu acho que nós podemos, no próximo episódio, continuar esse assunto. Sim. É muito interessante, pessoal, que Deus possa guardar você aí, mas vamos seguindo aqui o dia do Senhor. Tem muita coisa. A Bíblia é incrível. Sim, eu acho que é um tema muito importante. Era um tema importante para o judeu, e eu acho que no próximo episódio nós podemos falar sobre isso. Como a importância do dia do Senhor, porque eu acho que às vezes cristãos eles querem a vinda do Senhor, né? Mas eu acho que também o dia do Senhor, que é a vinda do Senhor, é importante. Né? Porque eu acho que tem um pouco de diferença. A vinda do Senhor é quando vai vir restaurar as coisas. Mas o dia do Senhor é quando é tudo, né? Como na contabilidade, os livros vão ser acertados. Né? Tudo que foi injusto, tudo que foi incorreto, Deus vai acertar. E vai acabar. Vai acabar o sofrimento. É esse dia que nós esperamos, né? Então eu acho que nós podemos continuar sobre isso. Sim, sim. Mas valeu, galera. Obrigado pela sua audiência. E tomara que você gostou desse assunto. É bem interessante. E toma aí na próxima. Fiquem com Deus. E continuem pensando conosco. Que né? Deus abençoe você e guarde. Vamos seguindo aí. Assiste os próximos episódios. E deixa o like aí. Tá deixa bom? o like, comentem. Tamo junto. Fica com Deus. Amém. Amém.